Bem-vindos ao episódio 26, 26º episódio, sobre o tema Início do Cristianismo, especificamente o livro Paulo e Estevão de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Mais uma vez, aqui estamos conversando sobre as viagens de Paulo. Ele começou agora a viajar, levar a doutrina cristã para a Europa inteira, principalmente naquela parte antiga em que envolvia a Turquia, próximo a Israel, ilha de Chipre, Grécia, todo o Mediterrâneo e todo o Mar Negro. Por ali, Paulo de Tarso está difundindo e passando por alguns perrengues. Então eu fico feliz com vocês aqui mais uma vez. Não esqueça, porém, de colocar o seu gostei, de inscrever no canal e de divulgar, compartilhar, conversar conosco, comentar. Isso é muito importante para que a gente continue estimulado e continue trabalhando na difusão dessa doutrina maravilhosa que é o cristianismo. Não esqueça, porém, clique no gostei e se inscreva no canal. No episódio 25, a gente tinha dito que Paulo de Tarso, ou São Paulo, saiu com Barnabé e que Marcos, o evangelista Marcos, ainda criança, voltou para Jerusalém e eles viajaram para uma cidade chamada Antioquia da Psídia. Aí eles viajaram numa viagem complicada, teve assalto, teve várias coisas, que nós já falamos, né? E nessa cidade, eles chegaram lá, é uma cidade localizada, chamada Antioquia de Psídia, é uma cidade na Turquia. Essa cidade, Antioquia de Psídia, ela foi fundada no século 3 a.C. Obviamente que é muito antiga. A localização é estratégia da cidade ao longo de rotas comerciais entre Éfeso e o rio Eufrates contribuiu para o crescimento e importância da antiguidade. Era uma cidade muito importante no passado. E aí, com isso, Paulo de Tarso, São Paulo e Barnabé foram para lá. E lá era um centro importante para o comércio, cultura, religião, né? Antioquia de Psídia era conhecida por sua população diversificada. Incluía gregos, romanos, judeus e nativos da mesma região. Mas era uma região pungente, né, na época. Um dos eventos mais históricos de Antioquia de Psídia foi a chegada de São Paulo durante aquelas jornadas missionárias dele. Essa que a gente vai conversar hoje. Né? E lá ele pregou na cidade, converteu alguns judeus, né? Gentios, né? Convertidos, claro, ao cristianismo. Né? E lá ele estabeleceu uma comunidade cristã. Hoje, Antioquia de Psídia está em ruínas, só é um sítio arqueológico. Os vestígios podem ser visitados, como muitos sítios arqueológicos da Turquia, porque é um país muito antigo. Né? Bom, eu quero só diferenciar duas Antioquias. Existe uma Antioquia mais anterior, que nós já falamos, que essa Antioquia original, só Antioquia, foi uma cidade onde uma das primeiras e mais significativas comunidades cristãs foi fundada. Já falamos aqui. É conhecida como Antioquia da Síria ou Antioquia da Orôntida, para distinguir as outras cidades que têm o mesmo nome. É um nome razoavelmente comum naquela época, né?
Essa Antioquia da Síria, que a gente está falando, para diferenciar da Antioquia de Pisídia, onde Paulo de Tarso está atualmente, segundo as nossas conversas, os nossos episódios aqui, essa Antioquia da Síria está localizada na atual Turquia também, próxima à fronteira com a Síria, né? Dividindo com a Síria, já na parte limítrofe entre Turquia e Síria. A cidade era um importante centro comercial na época do Império Romano, e a presença de uma população muito diversa, muito diversificada, incluindo judeus, gentios, contribuiu para a disseminação do cristianismo. Foi lá que Barnabé coordenou os primeiros núcleos cristãos. Paulo de Tarso foi para lá, né? E Antioquia tornou um dos primeiros lugares fora de Jerusalém onde o cristianismo começou a se espalhar rapidamente após a crucificação de Cristo, né? Foi em Antioquia que os seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Até já falamos isso, né? Por sugestão do um apóstolo de Jesus, né? Chamado Lucas, né? Já falamos aqui, né? A comunidade cristã de Antioquia foi então reconhecida como uma igreja significativa e muito influente no passado. Alguns historiadores dizem até que ela foi mais influente do que Jerusalém. Isso poucos anos depois que Cristo desencarnou, né? Em Jerusalém ficaram Pedro, João, Tiago, né? E Barnabé foi para Antioquia, onde fez e onde criou essa igreja fantástica onde Paulo de Tarso também conviveu e começou a viajar a partir de lá. Então, essa igreja de Antioquia enviou muitos missionários, não foi só Paulo, enviou outros missionários para outras regiões e desempenhou um papel vital na disseminação do cristianismo ao longo do Império Romano. O apóstolo Paulo passou um tempo considerável lá, nós já falamos isso, onde recebeu uma autorização, né, para as primeiras viagens. Inclusive, nós já falamos até de reuniões espíritas, né, lá em Antioquia, onde teve manifestação de voz direta, né, houve manifestação de espírito, já falamos isso aqui em episódios anteriores. Bom, entretanto, o que eu estou falando é a diferença de Antioquia da Síria antiga, né, na divisa com a Síria, com a Antioquia de Pisídia, onde Paulo está hoje com Barnabé. Essa Antioquia é considerada uma cidade-chave, né, no início do cristianismo, né? Ok? Muito bem. Não se esqueça de dar o like, de se inscrever no canal, por favor. Nós vamos dar continuidade e tal. Então, São Paulo, né, o Paulo de Tarso, principalmente, quando chegou em Antioquia, junto com Barnabé, Antioquia de Pisídia, né, sentia-se doente, muito cansado. Foi uma viagem difícil, né? Teve assalto, teve muito transtorno, então chegou doente em Antioquia de Pisídia. Barnabé também tinha problema de saúde, muita tosse, muito febre. Os dois ficaram doentes. O primeiro contato com a natureza da viagem logo levou os dois a ficar doentes. Faltou alimentação, não tinha nem como se proteger do frio, etc, né? Nós já falamos isso antes. A saúde era precária, mas chegando em Antioquia de Pisídia, Paulo de Tarso era um tecelão, né? Logo ele procurou se informar onde é que ele ia encontrar uma tenda para trabalhar, para prestar serviço, para se manter, né? Ele não tinha dinheiro, tinha saltado, né, na viagem, não tinha nada, né? E lá em Antioquia de Pisídia tinha muitos israelitas, né? A população muito grande, gente de Israel que estava ali, judeus, né? O movimento comercial era muito forte, as vias públicas tinha muita loja bem surtidas, algumas indústrias
Claro, né? Naquela época as indústrias eram muito rudimentares, né? Mas fazia alguns artefatos, né? Para o dia a dia. Confiando na providência divina, os dois, Barnabé e Paulo, alugaram um quarto muito simples, um lugar para ficar muito simples. Enquanto Barnabé, muito fadigado, muito cansado, Paulo procurou uma das tendas indicadas por um negociante. Ele encontrou alguém ali na rua, né, um negociante, perguntou informação onde é que tinha uma tenda. Quando a gente fala tenda, é onde se faz tapete, se conserta e fabrica sandálias, lona, lona para fazer barracas, enfim, era como se fosse uma, entre aspas, né, uma indústria de tecido, né? Aí, logo, esse comerciante indicou, né, um judeu, falou para ele, ó, vai ali, você vai encontrar um judeu que tem uma atividade de tecelagem aqui, né? Aí Paulo chegou lá, encontrou esses Paulo e Barnabé. Eles encontraram esse judeu com alguns auxiliares ali em volta, né? E na prateleira muita sandália, muito tapete, barracas, né? E outras utilidades numerosas atinentes à profissão de tecelão. Então, tinha uma banca aqui, né? Ali. Então, nesse momento, né? O empregado chamou o dono, falou, tem alguém aqui querendo conversar com o senhor. Esse dono tinha o nome de Ibrahim. Então chamou o senhor Ibrahim, que era o proprietário do comércio ali, e Paulo logo falou, senhor Ibrahim, eu sou vosso colega de ofício, eu também sou tecelão, né? E eu estou necessitado, urgente, de trabalho, eu quero trabalho. Será que dava para o senhor me admitir como um empregado, ou me fornecer serviço na sua tenda, na sua indústria de tapetes, sandálias e tal? Aí o senhor Ibrahim olhou aquilo e já teve uma simpatia com Paulo, né? Mas meio desconfiado. Aí, na mesma hora, ele viu que Paulo de Tarso é muito desembaraçado, já começou a falar e etc. Aí Ibrahim falou assim, caro colega, o nosso trabalho é muito pouco aqui. E para ser sincero com você, não disponho de capital para contratar mais empregado. Estamos vendendo muito e tal, nem todos compram sandálias. Os arreios, os arreamentos de tropa que a gente fabrica aqui, fica à espera de caravanas de viagem, às vezes demora a passar, passa um tempo, demora a passar. Vendemos pouco tapete. Se não fosse o tecido de couro para tendas improvisadas, nós nem teríamos jeito de manter esse negócio aqui. Eles usavam couro também, fabricava alguma tenda de couro. Então, o Ibrahim disse para São Paulo, olha, Paulo, como você está vendo, fica difícil de arrumar emprego. Aí Paulo insistiu, São Paulo insistiu, eu insisto, será tão só por alguns dias, porque nós estamos de viagem, nós vamos ficar aqui um pouquinho, alguns dias, só para a gente dar uma recuperada na saúde, ganhar uns trocos. Além do mais, a gente ficaria satisfeito com o trabalho só em troco do pão no teto. Não precisa nem de pagar, nós queremos só nos recuperar, porque nós estamos muito decadentes com essa viagem. Eu estou enfermo e o meu companheiro está enfermo também, né? Então a gente queria trabalhar até melhorar, alimentar melhor, depois a gente continua a viagem. Aí quando ele falou assim, o dono de ar lá da loja, né, ficou sensibilizado. Paulo ele confessou-se muito diretamente. Depois de uma longa pausa, né, aí ele ficou meio assim hesitante, não sabia se falava sim, se falava não. Aí Paulo ainda falou, tão grande é a minha necessidade que insisto com
convosco, em nome de Deus. Ibrahim pensou um pouquinho e falou, tá bom, vem, entra aqui, né? Vem para cá. Ele foi vencido pela argumentação de Paulo, né? Embora doente, Paulo atirou-se ao trabalho com vontade, determinado. Pegou um velho tirar, foi instalado ali perto, apressadamente, né? Junto com a banca do Ibrahim, cheia de faca, martelo, vendia de tudo ali, né? Peças de couro. Paulo entrou a trabalhar, tendo um olhar amigo e uma boa palavra para cada companheiro, começou a comunicar com todo mundo, e doentado, né? O Barnabé estava mais doente que ele, né? Longe de impor sobre os conhecimentos, porque Paulo já era um conhecimento, ele conhecia profundamente a profissão de tecelão, né? Trabalhar com Tiago, mas ele não impôs esse conhecimento, não. Foi humilde, quieto. Ele possuía muitos maiores conhecimentos, né? E ficou ali, não afetou ninguém, não agrediu ninguém, e trabalhou, ficou trabalhando ali. Com sinceridade, é o que a gente sempre diz, né, gente? Quando a gente é sincero, quando a gente expõe assim, abertamente o coração, tudo facilita, né? Aí o dono da região ali falou, não, eu vou mandar a refeição para Barnabé, né? E Barnabé ficou ali perto, ficou ali naquele cômodo, Barnabé e Paulo ficou naquele cômodo, e Ibrahim mandou levar a refeição para ele, né? E Paulo ia trabalhar em troca da comida, né? E abrigo, ficar ali, né? Lugar para ficar. Naquela noite, então, né, os dois levaram o pensamento de Deus, fizeram uma prece comum, comentaram aquela nova situação, tudo ia muito bem, mas era necessário pensar em dinheiro para que eles pagassem o quarto, o aluguel, né? Paulo já tinha arrumado um emprego a troco de comida. Estava dando comida para o Barnabé também. Então, isso, o próprio Barnabé tentou comportar, mas eles ficaram meio desorientados. Como é que ia fazer para, né? Precisava de dinheiro, né? E Barnabé até falou assim, Paulo, não importa, Jesus levará em conta a nossa vontade, mas não nos deixará, nos desampara, né? No dia seguinte, quando Paulo regressou da oficina, teve que esperar o companheiro com alguma ansiedade. Por quê? Porque o mensageiro de Ibrahim que tinha levado comida não encontrou Ibrahim no quarto, naquele lugar que eles tinham reservado para eles ficar. Paulo ficou desorientado, levou lá. Quer dizer, o Paulo foi trabalhar, Ibrahim doente, Barnabé doente, foi trabalhar para o Ibrahim, né? Barnabé ficou doente. Quando alguém foi levar comida, Barnabé não estava mais. Tinha saído. Paulo ficou preocupado, por quê? Barnabé estava doente, né? Aí, de repente, Barnabé chega, muito abatido, mas alegre. Uma alegria no olhar, mas doente, né? Explicou para Paulo, eu consegui trabalho. Que bom, agora vai ficar tudo melhor. Não se preocupe, eu consigo um emprego. Bom, né? Aí o Barnabé falou para Paulo, ele falou, eu consegui um emprego numa olaria. Porque o Barnabé, ele já tinha experiência com olaria, já era oleiro, trabalhava com barro. Esse barro era moldado, trabalhava e levava para o forno para solidificar, né? Olaria é assim que trabalha, né? Então, Barnabé falou, Paulo, eu consegui um emprego, né? E vou ganhar dinheiro, né? E ficaram muito comovidos, festejaram aquilo tudo, né? E ótimo, aí tudo começou a melhorar. São Paulo já estava trabalhando, né? Como tapeceiro. Ibrahim estava trabalhando como oleiro, numa olaria, né? E aí foi melhorando, saúde, foi recuperando e tal. No primeiro sábado que aconteceu tudo isso,
eles foram, né, numa sinagoga. Sinagoga, só repetindo, é onde se comenta e se fala das ideias ou da teoria judaica, do judaísmo, principalmente os livros de Moisés, além dos profetas antigos, principalmente o Torá. Foram lá na sinagoga, né, ficaram num lugar específico para quem chega, quem é novo na região, porque a sinagoga já está acostumada com quem está frequentando a sinagoga, né? Então, Paulo de Tarso e Barnabé foram para um lugar específico, um lugar reservado, porque eles eram novatos da cidade, eles chegaram logo ali, né? E muita gente, né, frequentando aquela reunião. Sentaram os dois perto ali, terminado o estudo e comentário da lei e dos profetas, o diretor do serviço da sinagoga perguntou em voz alta: alguém deseja falar alguma coisa? Na sinagoga sempre trabalha assim. Depois que o chefe, líder, fala, aí ele dá voz a quem quiser se manifestar, se comunicar. E ele deixou disponível para quem quisesse se manifestar. Na mesma hora, Paulo levantou. Paulo aceitou o convite. Dirigiu-se àquela... Tem que subir, né, naquela tribuna ali, né? Aí ele subiu ali e começou a discursar, a falar sobre a lei de Moisés e do Antigo Testamento. Muito eloquente. Paulo de Tarso conhecia profundamente a lei mosaica, a lei de Moisés, porque ele era um judeu essencialmente aplicado. Né? Não sei se vocês lembram, ele lá em Jerusalém, quando ele era Saulo, era um exímio defensor da lei judaica. Os israelitas que estavam ali ouvindo ficaram muito contentes. Né? Quem era aquele homem que podia orgulhar o próprio templo de Jerusalém? Em dado momento, durante a fala de Paulo, depois que ele falou muito sobre a lei judaica, em dado momento, as palavras do orador, Paulo, né, passaram a ser quase incompreensíveis para todos. Por quê? O seu jeito de falar começou a anunciar Jesus, começou a anunciar um Messias, dizendo que o Messias já tinha vindo, porque na ideia do Torá, dos judeus, o Messias era prometido, mas eles não entendiam que Jesus era o Messias prometido, não. Só que Paulo chegou e começou a falar: o Messias já veio. Alguns judeus ficaram atentos. Mas o Messias chegou? Como? Aí Paulo falou: trata-se de Jesus Cristo, por intermédio de quem as criaturas deveriam esperar a graça e a verdade da salvação. Então, Paulo começou a falar do Jesus. Né? Observou, então, naquela hora, que numerosas fisionomias mostravam-se contrariadas, porque eles não sabiam que Jesus era o Messias. Mas a maioria escutava com uma vibração e simpatia. Mas eles acharam estranho, como eu dei falar aqui, de repente, de Messias que chegou, que Jesus é Messias e tal. A relação dos feitos de Jesus, a sua exemplificação divina, a morte na cruz, arrancavam lágrimas do auditório. Porque Paulo explicava isso com encenação, com sentimento, e isso contaminava os ouvintes. O próprio chefe da sinagoga ficou surpreendido com aquilo. Terminou aquela longa oração, o novo missionário, Paulo, foi abraçado por um grande número de assistentes. Nem todos ficaram contra a ideia de Paulo falar de Cristo. Ibrahim, que acabava de conhecê-lo sob um novo aspecto, cumprimentou radiante. Não sabia que ele era assim, né?
O oleiro que deu o emprego para Barnabé também aproximou dos dois, muito sensibilizado, agradeceram, né? Os descontentes não faltaram, começaram a aparecer, porque o êxito de Paulo foi tamanho que o espírito fariseu da Assembleia, aquela sensação de farisaísmo da Assembleia, reviveu. No dia imediato, Antioquia de Psídia estava empolgada pelo assunto. Por quê? Os dois vieram, Paulo de Tarso chegou, começou a falar de Jesus dentro da sinagoga, a tenda de Ibrahim e a olaria onde o Barnabé trabalhava, formaram locais de grandes discussões, de entendimento, foram perguntar, queria saber o que era aquele Jesus, aquele Messias. Paulo falou das curas que poderiam fazer em nome dele, né? Aí começou a aparecer os resultados. Uma velha tia do Ibrahim foi curada de uma enfermidade que não sarava de jeito nenhum, né? Somente quando Paulo pôs as mãos nela. Isso é o passe, né, gente? Isso é passe. O próprio Jesus colocou a mão sobre muitas pessoas, né? Paulo, então, colocou a mão na tia de Ibrahim, ela se recuperou. 2 filhos do oleiro que deu emprego para o Barnabé também receberam intervenção de Barnabé. É um passe. É um passe. Esses 2 emissários, né, Barnabé e Paulo, ganharam logo muito conceito muito bom na cidade. Apesar de ter contrários, claro. A gente sempre vinham solicitar-lhe orações, cópias dos ensinos de Jesus, que era cópia do Evangelho de Mateus. Muitas pessoas doentes se restabeleciam. Se o bem estava crescendo para todo mundo, a animosidade contra eles também crescia. A parte dos mais altamente colocados na cidade, os níveis mais altos, os dirigentes, os endinheirados, os intelectuais, os judeus intelectuais, criaram uma animosidade muito forte. Iniciou um movimento contrário ao Cristo, porque eles vieram falar sobre o Cristo, né? Não obstante aquela continuidade das pregações de Paulo, aumentava também entre os israelitas poderosos a perseguição, o apodo, a ironia. Os mensageiros, São Paulo e Barnabé, não desanimaram. Os mensageiros da Boa Nova não desanimaram. Confortados pelos mais sinceros, fundaram a igreja na casa de Ibrahim. Porque naquela época se fundavam igrejas nas residências. Então o próprio Ibrahim entendeu aquilo, aceitou a ideia de Jesus, que Paulo trouxe, Barnabé, e fundaram a primeira igreja lá em Antioquia da Psídia. Quando tudo ia bem, ainda em consequência das vicissitudes experimentadas na viagem, aquela viagem difícil que eles passaram até chegar lá, nessa cidade, né, de Antioquia de Psídia, vieram de Panfilha, né, e doente, muito doente. Paulo ficou doente de novo. Durante mais de um mês, ele ficou sobre uma febre devastadora. Eles ficaram 8 meses lá. Durante um mês ele ficou muito doente. Barnabé e os amigos cuidaram, fizeram o máximo, né, para cuidar dele. Os inimigos do Evangelho puseram-se em campo, ironizando a situação. Já havia mais de 3 meses que os dois anunciavam o reino, reformavam as noções religiosas do povo, curavam as moléstias mais pertinazes,
Por que motivo o poderoso pregador não se curava de si próprio? Eles perguntavam, cura alguém, cura outro, divulga a ideia do Cristo que é fantástico, e ele não se cura, né? E fervilhavam, né? Os ditos mordazes e os conceitos mais deprimentes a respeito. Os confrades, os companheiros, entretanto, foram de uma dedicação sem limite. Paulo foi tratado com muita ternura no lar de Ibraim, como se fosse encontrado um novo lar, uma nova casa de morada. Recuperou, desassombrado, voltou mais uma vez alvissareiro às pregações dessas verdades novas, observando coragem, os elementos judaicos ralados de despeito, tramaram a expulsão deles, sem qualquer condescendência, sem qualquer relevar nada. Queriam expulsar Paulo de Tarso e Barnabé. Afinal, eles chegaram e começaram a falar de alguém que não era do judaísmo, que não era da lei judaica. Por vários meses, Paulo lutou contra golpes do farisaísmo terrível, que era dominante na cidade, enfrentando calúnias, insultos, mas quando revelava seu poder de resolução e firmeza de ânimo, eis que os israelitas descontentes ameaçaram Ibraim e o próprio dono da olaria, com a supressão de regalias e banimento deles. Eles foram ameaçados para ser eliminados, para mandar embora, porque eles deram guarida, eles deram apoio para Paulo e para Barnabé. Os dois habitantes de Antioquia de Pisídia, né, o Ibraim e o dono da olaria, o nome dele era Eustáquio, né? Eles eram acusados de partidários da revolução e da desordem. Quando as pessoas falavam de Cristo, eles achavam que era um revolucionário. Na verdade era, né, gente? Só que era um revolucionário do coração, do sentimento, da moral, espiritual, né? Então, altamente comovidos os dois, né, o Paulo e Barnabé, receberam aquela notificação, porque tinha que ser retirados, tinha que ser enviados para outro lugar, tinha que ser mandado embora. Se não fossem embora, eles seriam submetidos à flagelação. O que é isso? A tortura. Eles seriam presos, seriam submetidos à tortura física. Então, consideraram uma penosa situação, né? Ibraim e o Eustáquio conversaram com eles. Ante aquelas interrogações de Barnabé, Paulo expõe o plano. Então, vamos embora. Já que nós estamos contando tudo isso aqui, já fazem 8 meses que a gente está aqui, e Paulo fala, vamos para Icônio. Aí Paulo já era líder do grupo de 2, né? Aí Paulo falou, vamos para Icônio. Icônio era uma cidade localizada também na região da Pisídia, né, na Turquia, e próximo, mais ou menos uns 100 quilômetros dali onde eles estavam. Estava localizada numa região chamada Anatólia, no centro da Turquia, a região pujante hoje, né? E Paulo resolveu ir para lá. Hoje em dia, essa antiga cidade de Icônio corresponde a uma cidade muito moderna, que tem o nome de Konya, isso na Turquia. Hoje, Icônio é mais um sítio arqueológico. Então, o discípulo de Simão Pedro, no caso o Barnabé, aprova, né? Sem hesitar, né?
Reunidos os irmãos à noite, memorável, explica, reuniram na casa de Ibrahim, na primeira igreja fundada ali, e eles explicam, muito emocionados, e despedem. Nós vamos embora porque nós estamos numa situação complicada. Ficaram mais de 8 meses ali, afrontaram zombarias, apodos, haviam conhecido provações amargas, seus labores estavam sendo premiados pelo mundo com o banimento, como se eles fossem os criminosos comuns, mas a igreja de Cristo estava fundada ali na casa de Ibrahim. Paulo falou nisso, quase com orgulho, não obstante as lágrimas que rolavam dos olhos. Ficou emocionado, né? Por quê? Mais de 8 meses ali, difundindo, trabalhando, explicando as ideias do Cristo, difundindo o Evangelho de Cristo, fazendo novos seguidores. Os novos discípulos do Mestre não deveriam estranhar aquelas incompreensões do mundo, mesmo porque o próprio Salvador, Cristo, não escapara da cruz e da ignomínia, né? Acrescentando que a palavra cristão significava seguidor de Cristo. Para descobrir e conhecer essas sublimidades do reino de Deus, não precisa trabalhar, sofrer sem descanso. A Assembleia, então, acolheu aquelas exortações levadas a lágrimas. Paulo também ficou emocionado, Barnabé também. Na manhã seguinte, munidos de uma carta de recomendação de Ibrahim e de Eustáquio, eles pegaram uma boa provisão de lembranças, de alimentos, de produtos para viajar, né? E saíram a caminho em direção a Icônio. O percurso foi mais de 100 quilômetros, né? Difícil, doloroso, mas os pioneiros não se detiveram absolutamente na consideração de qualquer obstáculo. Tudo era possível ser superado. E seguiram viagem para outro destino chamado Icônio. Nós vamos falar disso no episódio seguinte. Agradecemos a compreensão, a companhia de todo mundo. Não esqueça de dar o like, não esqueça de compartilhar, não esqueça também de se inscrever no canal, por gentileza. Isso é fundamental. Se inscreva no canal para que a gente difunda, explique mais a saga de Saulo anteriormente e agora de São Paulo ou Paulo de Tarso. Um abraço para todo mundo e um beijo carinhoso no coração de cada um.